Olá, 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 boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Como é que vocês vão ficar sem esse meu boa tarde, hein? Como é que vai ser isso? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Todo mundo está me vendo e me ouvindo? Faltou a segunda frase. Vocês vão sentir falta, viu, dessa fala aí. Vamos dizer, meu Deus, cadê a tia Laís dando boa tarde? Sejam bem-vindos e bem-vindas. E se está me vendo e me ouvindo? Eu já começo a aula com esse tom de nostalgia, porque eu vou morrer de saudade de vocês. Quero já começar agradecendo, porque eu já sei como é a loucura da gente quando a gente começa a aula, né? Vai ter um monte de atividade. Hoje a nossa revisão vai ser basicamente atividade. Eu vou falar um pouquinho de nada, relembrar assim, o geralzão, vou liberar a atividade. Vocês treinam, erram, tem dúvida e a gente tira, e assim a gente vai. Mas eu quero agradecer a paciência, toda terça e quinta vocês aqui comigo, me ouvindo dar boa tarde com alegria, sejam bem-vindas. Espero muito ter contribuído com a jornada de vocês, assim como vocês contribuíram com a minha. Todos os alunos que passam por mim, eles sempre me modificam um pouquinho, porque eles agregam, vocês sempre agregam. Então foi um prazer, gente, enorme e quero dizer, para pelo amor de Jesus Cristo, para que vocês façam essa prova do domingo, desse domingo que vem, seguindo as orientações que a gente viu aqui de gabarito, de eliminação de questão, de não fazer para se livrar, de controlar a ansiedade. Lembrem de tudo que eu já falei para vocês. Muitos alunos bons que vêm se destacando, que estão prontos para passar nesses concursos, eles não conseguem muitas vezes, não é pela falta de conhecimento, não é porque eles não sabem ou eles não estavam preparados. É só por conta da ansiedade, do nervosismo, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Gente, não pensem nisso. Pensem que vocês estão indo para fazer só mais uma prova, de tantas provas que vocês já fizeram este ano, porque foram muitas, não foram, não? Tem alguém aqui que faz um outro curso sem ser comigo? Provavelmente, né? Assim, ou tem alguém que faz matemática. Gente, vocês fizeram prova o ano todo. É uma coisa que vocês já estão acostumados, familiarizados. Então, agora é só praticar, tá? O que tinha de aprender realmente, vocês já aprenderam. Agora é ir prestar atenção, fazer com calma, nada de fazer rápido. E é isso, tá? Feliz demais que nesse finalzinho minha Estezinha voltou nos aulões, que eu estava morrendo de saudade de Esté. Eu estou vendo agora o comentário dela aqui. Eu já tinha criado um laço bem bacana com Esté no ano passado, e ela saiu, foi para um outro curso, porque o outro curso tem as duas disciplinas juntas, né? Aqui é só português. E ela voltou no finalzinho. Que felicidade, Estezinha, que alegria. Bem, vamos lá. Depois desse momento nostalgia aqui, né? A gente vai para a prática, que é o nosso último aulão. E a minha intenção, gente, como eu disse inicialmente, é vocês exercitarem, tá? Exercitar mesmo os assuntos que a gente já trabalhou, que vocês podem estar esquecidos, e aí vocês vão lembrando, vão errando, e a gente vai vendo, para não ficar muito teórico hoje, que é tudo que vocês não precisam mais, tá? Uma dica só que eu quero dar, vou fazer um parêntese agora, é que vocês não surtem de quererem estudar. Não queiram estudar, gente, agora, nesse momento, antes da prova. Pensando que o que vocês vão estudar não é revisar um ponto, que eu estou dizendo, é estudar. Ai, vou estudar isso aqui bem muito. Não vai adiantar. Só vai pilhar a cabeça de vocês. Agora o momento é de descanso, de leveza, né? De ver uma questão pontual ou outra, caso vocês sintam necessidade, mas pelo amor de Deus, não pilhem. Leiam, a leitura ajuda muito, porque vai ajudar muito na interpretação, tanto das questões de português quanto de matemática, porque tem enunciado para interpretar, certo? Então, façam desse momento agora, de hoje até domingo, um momento de tranquilidade. E, pelo amor de Deus, nada de se arriscar, nada de passeios arriscados. A gente vai até passar isso para os pais de vocês. Nada de inventar, ai, tia Laís, esse final de semana eu vou aproveitar para fazer um passeio assim, bem diferente, que vai ter uma, sei lá, um negócio que eu vou me aventurar. Nada de aventura. Esse não é momento de aventura, esse é só um momento de relax, tranquilidade, ficar em casa, assistir filme, certo? Tranquilo, tá todo mundo me acompanhando? Essa é a ideia, tá, gente? Para que vocês cheguem no dia da prova, no domingo, realmente bem relaxados, tá? Eu não consigo descansar, eu sou tensa demais. Estezinha, controla essa ansiedade, porque você sabe que você está com a faca e o queijo na mão. Controle, viu? Consiga, dê seu jeito, não quero saber. Mas vamos lá, gente. Bem, eu vou começar comentando com vocês a interpretação que eu passei na aula passada, que eu liberei para vocês, né? Que eu intitulei Prévia Concursos.
E é uma prova, isso aí é um pedacinho de uma prova do EAR, de uma prova do EAR antiga, tá? Eu acho que é de 17, 18, 2017, 2018. Então, é uma prova mais antiga mesmo. É, e eu deixei só 6 questões, né? Porque tem mais questões. A ideia era ter uma atividade mais simples para vocês fazerem. E eu vi no que vocês colocaram aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se aparece aqui. Ó, o rendimento oscilou muito. Teve só uma pessoa que fechou, tá? Atividade. Duas outras quase fecharam. Então, eu não tenho nem como dizer que o rendimento foi bom, porque ele oscilou muito. Mas eu vi que vocês colocaram aqui, ó, a questão 1 tá com 3 pessoas que chutaram, tá? E as questões que estão com dúvidas, 3 pessoas disseram que estavam com muita dúvida no primeiro e 2 pessoas no segundo. Então, foram as questões que disparado mais tiveram dúvidas, então eu vou começar por elas. Caso vocês tenham alguma pergunta ainda assim para fazer, fora o primeiro e o segundo quesito, vocês me perguntam, tá? E sim, já sei porque vocês sentiram dificuldade nessa questão, porque é um texto mais denso, né, mais complexo, um linguajar mais alto, que a gente chama assim, né? Português mais culto, preservação ambiental e justiça social global, né? Então, realmente, esse texto foi um pouquinho mais exigente, mas eu vou fazer aquela técnica que Vini falou para fazer a correção. Qual foi a técnica que Vini falou? Ele leu o que está sendo pedido, né? O que está de acordo com o texto aí, né? Ó, marque a afirmativa correta de acordo com o texto 1. Então, a gente vai ler e eu vou comprovando para vocês porque não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C e porque é a letra D, certo? Então, eu vou fazer justamente o método que Vini disse, mas lembrem que eu aconselho primeiro a fazer a primeira leitura do texto, depois é que você passa para as questões e volta, se você precisar, tá? Bem, vamos lá. Na letra A, ele diz assim: o conceito de preservação ambiental, olha o que é dito na letra A, que eu vou comprovar no texto que não é. O conceito de preservação ambiental nasceu no século XXI, pois as práticas de intervenção só foram descobertas recentemente. As práticas de intervenção só foram descobertas recentemente. Primeiro parágrafo. Desde que o conceito de preservação ambiental surgiu pela primeira vez, o entendimento sobre o que é a sustentabilidade passou por significativas transformações, então não é recente. Inegável, por conseguinte, ou seja, inegável dessa forma, é que a discussão atual é mais madura e abrangente que a travada no despontar dessas preocupações, ou antigamente. Então, olha o que ele diz aqui na letra A. As práticas de intervenção só foram descobertas recentemente, não foram. De modo que agora elas estão mais maduras. Então, eu estou comprovando porque não é a letra A, de acordo com o texto. Tranquilo, gente? Estão entendendo como é que eu estou fazendo? Eu estou explicando? Tá tranquilo? Vocês estão entendendo? Eu sabia, Mari. Que bom que você compartilhou isso comigo. Eu tive dúvidas pela formalidade do texto. Isso pega muito quando o texto é mais denso mesmo. Eu espero, estou contando que os textos desse ano vão ser bem tranquilos, cheios de tirinha, gente. A gente trabalhou tanta tirinha, não foi? Tirinha, charge, mas tirinha a gente trabalhou muito. E sempre cai, né? Eu só estou querendo que caia muito este ano. Muito. Para vocês se darem bem todos, né? Enfim, vamos lá. A letra B diz assim: os 2 grupos citados no terceiro parágrafo, esse formato de item é muito legal, e eu só vou lembrar de Vini agora, porque de fato você só vai voltar para o terceiro parágrafo. Você não precisa ler o texto todo para saber se essa letra B está certa ou não, que foi o que Vini trouxe para mim, né? Para a gente na última aula. Sei lá, às vezes eu faço assim e tal. Então, os 2 grupos citados no terceiro parágrafo, a gente vai voltar para lá. Desconsideram, olha o que ele diz aí, desconsideram o protagonismo do homem sapiens, que é a gente, né, do homem, na aceleração das transformações do meio ambiente, pois os movimentos de aquecimento da atmosfera são decorrentes da própria trajetória da Terra. Vou para o terceiro parágrafo, vocês vão ver como está fácil fazendo assim. O terceiro parágrafo diz assim: a despeito do senso comum que vem sendo difundido, a comunidade científica não é coesa. Eles não concordam, que é uma coisa que está sendo dita aqui, ó, que os 2 grupos pensam da mesma forma. Algo que não é coeso, gente, é porque não bate. Um pensa de um jeito e outro pensa de outro. Então, ele está dizendo, os 2 grupos citados desconsideram o protagonismo do Homo sapiens. Então, no terceiro parágrafo, já diz que eles não são coesos, ou seja, eles não pensam da mesma forma. Vou continuar. Em torno das causas das mudanças climáticas que nos assolam. Existe um grupo,
Presta atenção, está falando justamente dos grupos na letra B. Existe um grupo que considera os movimentos de aquecimento da atmosfera como decorrentes da própria Terra, da própria trajetória da Terra. Isso é um grupo, beleza? Um outro grupo, por sua vez, aponta o ser humano como catalisador dessas mudanças. Então, um grupo pensa de uma forma e o outro grupo pensa de outro. O que a letra B está dizendo mesmo, só relembrando, que os dois grupos desconsideram o protagonismo do Homo sapiens, do homem, né, como sendo o protagonista de fazer com que o aquecimento global exista. Né? Então, não são os dois grupos que desconsideram. Um desconsidera, porque um acredita que isso é uma coisa natural da Terra, da própria trajetória da Terra. Um grupo. O outro acha que a culpa é do homem. Então, por isso que não é a letra B. Tá? Então, nesses casos, tá? Eu vou aproveitar as duas falas. A de Vini da aula passada, já estou eu citando o Vini de novo aqui, e a de Mari, que comentou: Tia Laís, eu realmente achei mais complicado quando eu vi o texto formal. Quando o texto for muito formal assim, Mari, que é a dica que eu vou te dar agora e serve para todo mundo. Faz esse critério que Vini faz, vai para os itens e volta nos pontos certos. É uma maneira, tá? Mesmo que você tenha lido o texto todo na primeira vez, depois você vai para as questões e vai voltando só para os pontos. Porque quando o texto é mais difícil assim, você não vai ficar com a ideia geral, porque você ficou perdida na leitura, tá? Vamos para a letra C. A comunidade científica também tem o mesmo ponto de vista em torno das causas da mudança. Gente, eu não acabei de ler para vocês, não foi? Eles têm o mesmo ponto de vista? Tá tudo no terceiro parágrafo, da letra B e da letra C. Porque uma comunidade científica pensa que é um movimento natural do aquecimento da Terra. O aquecimento da Terra é um movimento natural da Terra. O outro grupo acha que é o quê? O homem. A intervenção do homem. Eu acabei de ler. Então, se já estava errada a letra B, a letra C automaticamente está, porque está reforçando que os dois grupos pensam da mesma forma. E aí só nos resta a última letra, por critério de eliminação, né, do que a gente comprovou, que diz assim: é necessário introduzir as dimensões jurídicas e sociais do debate ambiental, pois o Homo sapiens é protagonista na aceleração das transformações por sua influência no meio ambiente, cada vez maior e mais impactante, seja como agente preponderante ou auxiliar das mutações. De fato, o linguajar, gente, está bem alto, tá? Tá bem assim. Os termos utilizados geram uma confusãozinha para vocês. Mas fazendo assim, indo por partes, fica mais fácil, fica possível interpretar, tá? Então, é, essa parte que fala sobre a letra E, né, que está certa, está ainda no terceiro parágrafo, quando ele diz assim, ó. No entanto, para ambos os grupos, preste atenção aqui, ó, nessa parte. Ó, no entanto, para ambos os grupos, estou aumentando para vocês verem aqui, a partir daqui, ó. No entanto, para ambos os grupos, não restam dúvida quanto ao papel do protagonista do Homo sapiens na aceleração das transformações por sua influência no meio ambiente cada vez maior e mais impactante. Gente, é a mesma informação que está na letra E. Mesma coisa. Igual, tá? Tá aqui no finalzinho do terceiro parágrafo. Então, a minha ideia com esse texto mais complexo foi justamente comprovar para vocês nas próprias partes do texto. Deu para compreender como eu fiz, gente? Deu para seguir? Deu para entender a dica também de quando o texto estiver muito denso? Vai para os itens e volta. Lembrando o que é que você está procurando, tá? Olha o enunciado da questão aqui, ó. Marque a afirmativa correta, de acordo com o texto 1. Era isso que vocês estavam procurando, a certa, que está no texto. Aqui está no texto, né? Porque aqui não está, está errado. E o quesito 2 também foi um quesito muito errado por vocês, assim. Quando eu digo errado, gerou dúvida, ou vocês chutaram, de acordo com o que vocês colocaram, tá? E aí, gente, isso é um tipo de questão que eu sinto muito dizer que vai cair. Se cair um texto dissertativo para interpretar, que é um texto dissertativo? É aquele que alguém dá a sua opinião, não é um texto que conta uma história, tá? Se cair um texto dissertativo na prova, assim, defendendo um ponto de vista, falando sobre um assunto, de maneira mais elaborada, vai cair uma questão dessa de opinião. É comum nessas provas que vocês fazem. Então, prestem atenção, vamos relembrar isso. Opinião é tudo aquilo que não é fato. Só eu acho, é um fato para quem está falando, mas não é um fato. Se eu digo, é muito fácil a gente entender a opinião no dia a dia. Se eu digo que Malu Alves é uma menina doce, legal, inteligente, vocês concordam comigo que ela, para mim e para várias outras pessoas, ela pode ser isso, mas algumas pessoas podem chegar e dizer assim, eu não acho.
Então, eu dizer isso ser uma verdade para mim, não é uma verdade para todo mundo. Por isso que é opinião, tá? E aí, por que eu estou trazendo esse exemplo? Eu peguei o nome de Maluzinha, né? Mas por que eu estou trazendo esse exemplo, gente? Para vocês pensarem que toda opinião vai ter alguém dando ali uma espécie de característica, uma espécie de alguém tentando especificar algo, dizendo que algo é melhor ser feito dessa forma e não dessa, porque é a opinião da pessoa. E é isso que vocês têm que buscar nessas alternativas. Vejam comigo, de acordo com isso que eu estou explicando, a letra correta que diz assim, ó. Vê o que é que diz na letra C. Presta atenção. Não há como se falar em equilíbrio ambiental no planeta sem antes debatermos os meios de superar as desigualdades sociais existentes na geopolítica. Não há como. Gente, não há como, mesmo essa pessoa que está escrevendo que acha isso. É ela que acha isso. Tem como falar. Pode não resolver fazendo assim, falando, antes de superar as desigualdades. Mas significa que não pode falar? Não. Percebam que é uma percepção dele, ó. Não há como se falar em aquele. É a mesma coisa eu dizer para vocês, não há como estudar sintaxe sem antes passar por morfologia. Aí vocês vão pensar assim, ó, tia Laís, é verdade, eu sei, a gente já estudou os dois assuntos, eu sei que para chegar em sintaxe é interessante que a gente tenha estudado morfologia, mas significa que não pode de jeito nenhum? Eu não acho, não, que não pode, tá? Então, quando você assevera algo, tá? Que é possível ser feito de outra forma, é uma opinião só. É só uma opinião, tá? Imaginem vocês, vou trazer uma coisa que surgiu aqui na minha cabeça como exemplo. Imaginem vocês que eu sou, sei lá, eu tenho 80 anos. Estou criando um contexto, tá? Eu sou uma senhora, beleza? E aí eu digo assim para vocês, gente, não há como eu sou uma senhora, eu tenho um pensamento, né, tradicional, da época em que eu era mais jovem e tal. E eu digo assim, não há como namorar, né? Não há como fazer isso, não há como namorar, perdão, não há como, é, não há como, meu Deus, o que é que eu queria dizer mesmo? Era namorar sem casar? Não, eu queria dizer o contrário, né? Não, não se deve namorar, não se deve casar antes de namorar, ou o contrário, não se deve casar antes de namorar. Enfim, me confundi um pouquinho. Mas eu quero dizer assim, eu vou trazer uma ideia que eu acredito que seja, porque eu sou uma pessoa antiga, eu tenho 80 anos, é um exemplo, tá? E vocês vão dizer, podem pensar assim, ah, mas a gente vive outro tempo. Eu não penso assim. Eu penso que pode, que é normal. A gente primeiro conhece alguém, depois se namora e depois se casa se quiser. E eu vou dizer para vocês, não é para fazer isso, não acho que é certo fazer isso, mas quem não acha certo sou eu. É justamente o que ele diz aqui, ó. Não há como se falar em equilíbrio ambiental no planeta sem antes debatermos sobre os meios de superar as desigualdades. Há como se debater, sim, independente de superar as desigualdades. Ele é que está dizendo assim, eu acho melhor, esse é um caminho viável. Isso aqui é a opinião. E o que não é opinião nessas questões, né, e no contexto geral, é fato. Ele está trazendo fato. Então, quando ele diz aqui na letra a comunidade científica não é coesa em torno das causas, não é ele que acha, não. Ele está dizendo que não é coesa porque um grupo pensa de uma forma, outro grupo pensa de outra. Isso não é ele que acha, os grupos estão se apresentando assim cientificamente. Então, não é ele que acha isso, tá? Não há, a letra B diz, desde que o conceito de preservação ambiental surgiu, gente, isso não é ele que acha, não. Ele está contando como foi, desde que surgiu, acontece assim, assim, assado, fatos. Percebam que só na letra C a gente consegue perceber que é, de fato, ele que pensa assim. E a razão para isso é historicamente conhecida. Aí ele vai trazer pontos da história, de fatos. Então, não é letra A, não é letra B e não é letra D. Certo? Então, vocês têm que pensar, gente, quando vocês estiverem procurando a opinião, num texto assim como esse, né? Se não poderia, se não caberia ali alguma outra pessoa pensando diferente do que ele está dizendo. Então, não há como se falar, não tem como fazer isso, não tem como passar sem estudar, não tem como passar numa prova sem estudar. Aí vocês podem olhar para mim e dizer, tia Laís, eu até entendo que é importante que estude, né? Mas isso é uma opinião sua, porque tem gente que passa sem estudar, por sorte, sei lá o quê. Tá dando para entender, gente, o que eu estou dizendo? Porque essas opiniões elas vão chegar como afirmação e aí vocês vão pensar, meu Deus, isso aqui é uma opinião, não é? É. Se eu digo assim, ó, não há como passar não há como passar no concurso o aluno que não estudou.
tem aluno que está fazendo por experiência, deu sorte, sei lá, chutou algumas questões, fez algumas porque sabia, passou. Então, isso é só uma opinião de um olhar de um especialista que trabalha com isso há muito tempo, que normalmente quem não estuda não passa. Mas tem pessoas que passam, tá? Então, estou tentando trazer para vocês outros exemplos de fato e opinião para vocês irem percebendo. Vini, só vi agora, pode sim, tá? Gente, é isso dessa prova, dessa pequena interpretação, tá? Vocês têm mais alguma pergunta a fazer? Mais alguma coisa? Tudo certo? Posso prosseguir? Eu achei muito importante falar, porque eu queria muito trabalhar esse texto com vocês e dar essa dica também, já que o texto estava mais difícil, né? E aí, a gente vai começar hoje com a parte de morfologia falando sobre advérbio. Por quê, tia Laís? Porque advérbio, gente, vou repetir quais são as classes que vão cair como interpretação, como valor semântico. Vou repetir, já venho dizendo para vocês faz tempo. Conjunção, tem os valores semânticos das conjunções. Preposições, os valores semânticos das preposições. E advérbio, que apresentam circunstâncias, que são os valores. Circunstância de lugar, tempo, modo, afirmação, negação, dúvida. Gente, isso cai na prova sempre. Porque trabalha. Porque para você chegar nesse valor semântico do que você está vendo, você tem que interpretar, entender o que está ali destacado. Por isso que cai. Então, contem que vai cair essas três classes, mas vai cair assim, como forma de você interpretar, entender aquela palavrinha naquele contexto. Por isso que cai muito. Então, eu queria só relembrar com vocês, antes de passar a primeira atividade do dia, de advérbio, eu quero relembrar que o advérbio, ele se relaciona com três classes de palavras, que o próprio nome advérbio já diz quais são. No próprio nome advérbio, eu sempre dou essa dica, gente, no próprio nome advérbio, tem dizendo quais são as classes que ele se relaciona. Ad, de adjetivo. Opa, saiu uma linha reta. Ad, de adjetivo. Vérbio, de verbo, que tem um nomezinho, que sobra vérbio, né? Vem de verbo aí. E o próprio advérbio, ele próprio aqui, ó. É para isso que ele serve. Ele vai se relacionar com essas três classes na frase e ele vai apresentar circunstâncias de lugar, que são os tais valores, tá? Então, vamos ver esses exemplos, vamos relembrar. Meu pai acorda cedo. Cedo é um advérbio porque está relacionado ao verbo acordar. Está indicando o tempo em que se acorda. O valor é esse, tempo, nesse caso, tá? Que é isso que cai na prova, o valor. Na prova, dificilmente vai cair. A palavra destacada, que seria cedo, está relacionada a um verbo, não cai assim gramaticalmente, cai de valor, gente. Para você saber o valor, você tem que ler e entender. Então, meu pai acorda cedo. Cedo indica tempo, podia ser cedo, tarde, certo? Então, eu estou querendo comprovar, mostrar para vocês que cedo só é advérbio, porque nessa frase se relaciona com o verbo acordar. Vou mostrar um exemplo de um advérbio modificando um adjetivo. Ela continua bastante animada, certo? Animada dá uma característica a ela, por isso que é adjetivo. Ela, animada. Estou caracterizando essa pessoa, que é o sujeito da frase, tá? Bastante está intensificando quão animada essa pessoa está. Então, bastante está relacionada a quem? Animada. Portanto, é um advérbio, porque palavra que se relaciona com adjetivo é advérbio. E por último, não menos importante, a gente vai ter, em algumas frases, o advérbio modificando um outro advérbio. Tá? E esse outro advérbio é advérbio porque vai estar modificando um verbo ou um adjetivo. Vamos ver por partes. A mulher chegou cedo demais. A gente viu que cedo está igual a essa frase 1 aqui. Cedo está modificando o verbo chegar. Está indicando o tempo em que chegou. Então, cedo já é advérbio. E demais, aqui, está relacionado a cedo, que já é advérbio. Então, tem um advérbio modificando outro. Então, para quem tem ainda alguma dúvida sobre isso, um advérbio nunca pode se modificar. Não é ele a si mesmo, é ele a outro. Normalmente, gente, esses advérbios que se relacionam a outros são advérbios de intensidade. Vão intensificar
aquela circunstância de lugar, de tempo, de modo, certo? Normalmente eles são de intensidade. Esses que modificam o outro advérbio. É só uma dica. E eu estou dizendo normalmente, isso não é uma regra que dá para aplicar em tudo. Mas eu queria só mostrar para vocês, tá? E relembrar quais são os valores, rapidinho, antes de eu liberar a primeira atividade. Como é que você vai perceber esses valores, Tia Laís? Eu vou decorar tudo? Não, você vai ver pelo contexto e pelas alternativas, tá? Então, tem os advérbios aqui, ó, pode ter advérbio de intensidade, ó, muito, pouco, bastante, tá intensificando. Lembrem que intensificar pode ser para mais ou para menos. Não é só para mais, a gente sempre pensa em intensificar muito, né? Bastante, mas tem pouco, pouquíssimo, tá? Afirmação, sim, sem dúvida, certamente. Você vai afirmar que aquilo ali vai ser feito. Lugar, abaixo, acima, aqui, lá, acolá, dentro, fora, lugar, tá? De modo, que é o modo como se é feito alguma coisa, então, bem, mal, assim, melhor, pior. Está apresentando um modo que algo foi feito, certo? Dúvida, expressa dúvida. Possivelmente, talvez, quem sabe, dúvida. Negação, não, tampouco, jamais, nem, nunca. Esse nunca aqui, gente, vai ser de negação em contextos bem específicos, porque normalmente nunca é de lugar, ou perdão, é de tempo. Vai depender da frase, tá? Normalmente nunca é de tempo. Então, cuidado na interpretação. Advérbio de tempo, logo, primeiro, ontem, tarde, amanhã. Vou fazer isso logo. Logo, tempo. Estou querendo dizer assim, rápido. Rápido também pode ser um advérbio de tempo, tá? Existem também os advérbios de inclusão e exclusão. Inclusão, inclusivamente, também, mesmo, ainda, você está incluindo informações, tá? E de exclusão, exclusivamente, menos, exceto, fora, salvo, certo? Então, é só para vocês, gente. E os de ordem, primeiramente, ultimamente, depois, né? Criando aí uma ordem. Então, a ideia com esses advérbios aqui era só a gente relembrar por alto os valores. Mas como é que vocês vão saber se vocês estão com dúvida ou não? Fazendo atividade, tá? Por isso que a aula hoje, a ideia é isso. Vou liberar a primeira para vocês, que é dos valores dos advérbios, tá? Caprichem e a gente comenta as questões mais erradas. E começar. Foi, podem começar. Quando forem terminando, já me avisem aqui. Não percam tempo, tá, gente? É para fazer rápido, mas não percam tempo. Para a gente ganhar, dá tempo de fazer, de ver outras coisas. Gente, voltamos. Vamos lá? Vou atualizar para ver se chegou mais alguma. Foram 5 respostas por enquanto. O resultado bem satisfatório. Tá vendo que eu disse a vocês que, pelo contexto, vocês iam se dar bem? Gente, é isso que cai de advérbio. E a revisão aqui foi feita com sucesso. É exatamente isso. Eles vão tirar essas frases de textos, se cair esse assunto. Tá? É exatamente isso que eles vão querer saber. A palavra grifada acima tem o valor de... Pode cair numa mesma questão, uma questão maior, que cada itemzinho vai estar perguntando uma coisa dessa. A letra A, aí você vai ver que está falso. A letra B. Esse é o perfil das provas que vocês vão fazer, tá? Eu vou comentar aqui algumas, né? Tiveram só, assim, um errinho, dois, né? As gurias estudavam com vontade aquele assunto. É o modo que elas estudavam. A maneira que elas estudavam. Por isso que é modo. Não está intensificando. Estudavam com vontade. Desse jeito, com vontade. Tá? Então, isso é modo. Um outro que teve erro aqui, ó. O pai ajudou nos primeiros dias. Naquele momento ali. Naqueles primeiros dias é o tempo que durou a ajuda do pai. Tempo. Tá? Outro. Vagarosamente. Vagarosamente. Deixa eu apagar esse daqui, então. Pronto. Vagarosamente, os personagens tomavam conta de sua consciência. O modo que eles tomavam conta. Gente, a dica é: muitos dos advérbios, muitos, não são todos, terminados em mente, eles são de modo.
Isso não é uma regra geral, tá, gente? Assim, que não tem exceção. Por isso que eu estou dizendo, normalmente normalmente é o modo, tá? Sem dúvida, Gael comprará uma rifa. Aí já sei que isso aqui foi casca de banana, porque alguém marcou dúvida, porque viu o nome dúvida, então a pessoa quer dúvida. Sem dúvida, você está confirmando, gente. Sem dúvida, ele comprará uma rifa. Ou seja, com certeza. Sem dúvida é a mesma coisa que com certeza. Você está afirmando aquilo ali. Vejam aí a casquinha de banana. Não é porque tem o nome dúvida que vai ser um advérbio de dúvida, não, gente. Tá dando para entender? Posso prosseguir? Todo mundo? Sim, sim, sim. Beleza. Então tá. Aí, uma outra classe que, quando cai esses assuntos que a gente vai ver agora, e aí vocês vão fazer duas atividades gerais, é verbo, né? Então, o verbo, muitas vezes, cai perguntando sobre as formas nominais do verbo, e aí eu queria relembrar com vocês essas formas nominais, né? Existe a forma nominal do infinitivo, que é todo verbo terminado em AR, ER ou IR, né? E tem o OR que entra no R, que é a segunda conjugação. Vamos relembrar: cantar, beber, pular, dançar, sorrir. Isso é a forma nominal infinitiva. O gerúndio, que costuma cair muito nessas provas que vocês fazem, é outra forma nominal que indica continuidade. Lembram disso que eu já falei? Gente, já caiu muito nas provas. Então, estou sentando. Eu já sentei, gente, quando eu digo isso? Eu estou no processo. Se eu digo que eu estou estudando, eu já terminei meus estudos, já foi concluído? Pelo que eu disse, não. Eu posso até estar mentindo, né? Eu posso até já ter estudado, ó, estudado particípio. É algo que eu fiz. Então, são três formas nominais: infinitivo, verbos terminados em R, gerúndio, que é o que indica continuidade, e o particípio, que vai indicar um fato já acabado, realizado, tá? Essas formas nominais, elas normalmente, quando elas são empregadas, elas são usadas para auxiliar, é usada como um verbo principal até, de um outro verbo, quando a gente quer usar uma locução verbal. Estou estudando, tem o verbo estar e o verbo estudar. Um vai estar conjugado e o outro vai estar na forma nominal. Ó, estudando, gerúndio, certo? Se eu digo assim, ficou cansado, eu tenho o verbo ficar e tenho o verbo cansado no particípio. Então, normalmente essas formas nominais, gente, elas vêm auxiliadas de outro verbo para formar a locução verbal, tá? E isso é muito comum de cair, especialmente o gerúndio. Então, eu queria tocar nessa tecla, mais uma vez com vocês, que gerúndio indica continuidade, fazendo, dançando, comendo, pensando, certo? E aí, quero ver como é que vocês se saem nessa atividade de forma nominal, que é só para reconhecer o que é infinitivo, gerúndio e particípio, certo? Então, vamos lá ver como é que vocês se saem. Vou repetir. Infinitivo, verbo terminado em R. Cantar, beber, pular, dançar, sorrir, sentar. Gerúndio, NDO, continuidade. E particípio, é, é- existem dois particípios, né? Um particípio que a gente tira só o N do gerúndio, então cantando fica cantado, sentando fica sentado, eu tiro o Nzinho final. Do NDO eu tiro o N, fica só DO no particípio, tá? Existe, existem alguns particípios irregulares. Quais são esses particípios irregulares? É que eu não consigo só tirar o N e fazer o particípio, porque não existe a palavra. Tipo, existe fazer, infinitivo. Fazendo, gerúndio. Mas existe fazedo, gente? Imagina eu chegar aqui, gente, eu tinha fazedo a atividade. Vocês vão olhar para mim, tia Laís, você é professora de português falando fazedo? Alguém aqui fala fazedo, gente? Não. Como é que a gente diz? Eu tinha fazedo, não. Eu tinha o quê? Quem é que me diz aqui no bate-papo? Eu tinha o quê? Eu tinha fazedo a atividade, tá errado. Deveria ser como? Eu tinha feito. Pronto. Esse é o participio irregular, porque ele não aceita tirar só o N do gerúndio. Perfeito. Todo mundo acertando. Então, isso é comum de cair, por isso que eu quis relembrar, tá? Isso já caiu de outras vezes. Então, vamos lá. Link liberado em 3, 2, 1. Foi, podem começar. Vamos lá, amores. Vamos lá, vamos lá. Vou atualizar aqui, deixa eu ver se chegou mais alguma. Chegou. É,
Paulinha, teve algum problema para responder? Foi algum problema no sistema ou não? Me diga aqui no bate-papo, só para eu ter uma ideia. Cecília, primeiro lugar, parabéns, fechou. E o restante, algumas coisinhas, Vini também sentiu um pouquinho mais de dificuldade, né? Então vamos lá, ó. Estou levando, ó, levando NDO, gerúndio, gente. Levando, comendo, termina. Tem até uma sonoridadezinha, né? Isso é um recurso, o gerúndio é muito usado em poemas, por exemplo, nas rimas, né, dos versos, tá? Já caiu em outras provas isso. Então, NDO, gerúndio. Lembram que eu disse que normalmente essa forma nominal vai vir com o verbo antes, que é estou, nesse caso, o verbo estar. Mas o que a gente está avaliando é as formas nominais, que são três. Então, nesse caso, é levando, tá? Aqui, ó, vamos lavar, termina em R, gente, infinitivo. Vamos lavar, R, tá? Outra aqui, ó. Um peixe havia surgido, ó, surgido, particípio. Porque se não é NDO nem termina em R, só pode ser particípio, né? Qual seria o gerúndio de surgido? Surgindo, indo, NDO, ao final, tá? Estou cortando, ó, cortando, fazendo aquilo ali, tá no processo, gerúndio. Outra, a galinha continua desaparecida, ó, desaparecida. O gerúndio seria desaparecendo. O infinitivo seria desaparecer. Então, só sobra o particípio, desaparecida. E ele havia partido o meu coração, partido, gente. Como é que seria o gerúndio? Partindo, tá? E o infinitivo, partir, tá? Então, aqui, ó, é, particípio, certo? Essa daqui muita gente teve, ou teve muita dificuldade ou marcou errado, certo? Então, infinitivo, R, gerúndio, NDO. Particípio vão existir dois tipos. Um que a gente tira o N do gerúndio e o outro que a gente faz de maneira intuitiva, já que a gente já sabe. Tanto é que vocês me disseram que a gente não fala fazendo, né? Ninguém diz, eu tinha sido legal. A gente diz, eu tinha sido. Porque cedo, que qual é o gerúndio do verbo ser? Sendo. Se eu tiro o N, fica cedo. Eu tinha cedo. Não existe. A gente que fala língua, a própria língua já sabe que não existe, tá? Beleza. Então vamos lá. Aí agora, gente, a gente passa para um assunto hum, que é um assunto que eu vou liberar a primeira atividade, que é de concordância. As palavras, elas têm que concordar entre si, né? Tanto o substantivo com as palavras que se referem, quanto o verbo com o substantivo. Deixa eu dar um exemplo antes de liberar a atividade, tá? Então, gente, vocês acham que tem algum sentido eu escrever isso? A meninos é gente boa. Não, né? Porque está em desacordo aqui, não tem concordância entre as palavras. As palavras vão concordar o quê, gente? A partir das flexões, né? Então, no caso dos substantivos, as outras palavras que estão relacionadas a ela têm que concordar em gênero e em número. O que é gênero mesmo, Tia Laís? Feminino e masculino. E o que é o número mesmo? Singular e plural, né? Que quase que não sai aqui um S, certo? Então, as palavras, elas teriam que concordar. Concordar, certo? Aqui seria singular, beleza? Então, não pode ser a meninos. Ou é os meninos, ou é a menina, eu tenho que concordar. Então, essa é a regra básica, né? Se o substantivo está no feminino plural, as palavras que os acompanham, como artigo, numeral, pronome, tem que acompanhar. Se o verbo está no plural, existe isso, eu, somos, legal. Vocês já sabem que não existe, porque se eu estou usando o eu, que é a primeira pessoa, eu tenho que colocar o verbo concordando com o eu aqui. Eu não posso usar esse verbo ser na primeira pessoa do plural, né? Então, essa primeira pessoa aqui é do singular. Então, o verbo tem que concordar. Eu sou legal.
E tudo isso vocês já sabem. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a regra básica geralzona da concordância que eu quero que vocês exercitem, tá? Que a ideia é a gente trabalhar a concordância geral, tá? Lembrando que, tia Laís, quando a gente estava estudando concordância nominal e verbal, eu senti um pouco de dificuldade. Volta no material para dar uma olhadinha, não é para estudar loucamente, mas para dar uma olhada em algumas regras, tá? Esse material, gente, desses aulão de hoje, eu estou deixando lá na pasta do aulão, tá? De hoje. É um material só para consulta, que a gente está aqui mais fazendo atividade e tirando dúvida, beleza? Então, vamos lá. Exercício de concordância para ver como é que vocês se saem. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Foi. Definir atribuição. Então, é uma atividade de concordância, como eu disse, mais geral, tá? Que vocês vão perceber, inclusive, pelo uso da língua que vocês fazem naturalmente no dia a dia, né? Que estaria, por exemplo, que num determinado texto isso estaria errado se não estivesse concordando. Link liberado em 3, 2, 1. Foi. Podem começar. Vamos lá. Vamos que vamos. Deixa eu atualizar. 6 respostas. Nossa, como vocês foram bem nessa. Mas, como eu tinha dito, é o básico do básico do básico. Vamos ver essas que vocês erraram. Ó. As principais causas do desaparecimento da onça pintada. Por que ficou são e não é? Porque são as principais causas. Quem é que são a caça e o desmatamento? As principais causas. A informação, gente, as principais causas está no plural. Então, o verbo não poderia ser é a caça. É no singular. Teria que ser são. Essa é a explicação para quem errou essa, tá? E a outra diz: você sabia que os filhotes de onça pintada nascem cegos? Não tem que ser o verbo no plural. Você sabia que os filhotes, quem é que nasce? Os filhotes, plural. Então, nascem. Os filhotes nascem. E a característica que vai ser dada para esses filhotes também tem que estar no plural, gente. Cegos. Não poderia ser nascem cego. São eles nascem cegos, tá? Foi tranquila, não foi essa atividade, gente? Acharam tudo certo? E isso é só para vocês relembrarem o que é concordância. A concordância do verbo com o sujeito a que se refere, a concordância entre as palavras, tá? Aí, teve uma aula que a gente trabalhou, regência, que foi uma das aulas que eu mais gostei, que eu disse para vocês assim, gente, eu adoro trabalhar com regência, porque regência é o tipo de assunto que faz com que a gente repense quantas coisas a gente fala errado perante a norma culta, né, a norma padrão, que é a norma que a gente estuda aqui, o quanto que a gente fala errado, né? E a gente fica normalmente é, rindo, caçoando de outras pessoas que falam coisas que são meio que absurdas, do tipo, a gente somos, e, sei lá, problema, né? Mas tantas vezes a gente usa a língua de maneira inadequada à regra, né? Eu não digo nem inadequada, é incorreta mesmo, tá? Porque a gente usa no dia a dia, porque a gente ouviu, porque a gente sempre ouviu as pessoas falando errado e a gente pensa que é o certo e nem conhece o que é certo. Então, eu adoro trabalhar a regência e eu vou mostrar aqui para vocês o nosso quadro. Deixa eu só abrir aqui, de regência, para a gente relembrar esse assunto. Enquanto eu abro o quadro, eu já vou me antecipando e dizendo que a regência é justamente, gente, vai existir sempre um termo que vai solicitar outro e vai solicitar esse outro de uma determinada maneira, tá? Então, a gente chama o termo regente, ele só solicita um complemento. Exemplo, vou. Quem vai, não vai no ou na. Quem vai, segundo a norma culta, vai a ou ao, tá? Então, muitos de vocês, alunos, chegam para os professores da escola, aqui comigo, em qualquer outro lugar, dizer, vou no banheiro, tá errado. Perante a norma culta. Você pode continuar falando e você vai se comunicar, tudo certo. Mas, de acordo com o que a gente está estudando, né, com a língua de prestígio, como tem que ser, porque é como cai nas provas, você não deveria dizer vou no, é vou ao banheiro, vou ao shopping, vou à praia, tá? Então, só relembrando aqui com vocês o que é regência. O quadro demorou um pouquinho a abrir, mas está abrindo. Vamos lá. Aí eu vou compartilhar com vocês alguns dos casos de regência, né, que são mais comuns
de nós, meros mortais, cometermos erros, tá? E aí eu acho que vocês vão se lembrar de algum comigo, né? Quem assiste, vamos relembrar. O verbo assistir, gente, pede obrigatoriamente um complemento com a. Então, nunca quem assiste, assiste o. Assiste ao. Então, não é eu assistir o filme. Feito a gente costuma dizer, acabei de assistir o filme, ou um filme. Tá errado. Eu acabei de assistir a um filme ou ao filme. Tem que ter, gente, o azinho aqui. Tem que ter obrigatoriamente. Por quê? O verbo assistir rege um complemento com a preposição a. E é isso que a gente está estudando, né? É a tal regrinha que eu estou falando para vocês, tá? Então, teria que ter o a. Quem chega, não chega em algum lugar, como a gente muitas vezes fala. A gente diz, cheguei no colégio, cheguei em casa, está errado. Quem chega, chega também a algum lugar. Então, é cheguei ao colégio, cheguei à minha casa. Por que, tia Laís? É só regra, gente, isso. Porque quem chega, chega a algum lugar. Tranquilo? Travou, foi, gente, um pouquinho para vocês. Já voltou? E agora, bate-papo? Tá travado? Tá travado não, tá pegando normal. Beleza, tá. Então deve ter travado para alguém especificamente. Beleza. Quando travar para todo mundo, aí é lógico, né? Mas quando travar para um ou outro, é a internet de vocês que pode oscilar um pouquinho e faz parte, tá, gente? Nunca se estar de greve, se está em greve. Por que, tia Laís? Porque nesse contexto, o verbo estar relacionado à palavra greve nunca é de. Então, os professores estão, não é de greve, é em greve. Os funcionários de tal fábrica estão em greve, tá? Namorar, que é um verbinho que é muito usado nessa, já começa a ser usado nessa faixa etária que vocês estão. Fulaninho namora com, tá errado. Ninguém namora com, a gente namora a pessoa. Então, João namora Joana, e não o João namora com Joana. Agora, se for o verbo casar, aí sim a gente se casa com alguém. Tá? O verbo casar é com, namorar não. Percebam, gente, que isso é arbitrário porque é regra, tá? Alguém diz aqui, eu gosto o chocolate. Alguém diz isso? Eu gosto a camisa. Eu gosto o chocolate. Não, porque o verbo gostar é um verbo que a gente usa muito já. E todo mundo aqui já sabe que quando a gente gosta de alguma coisa, porque a regência do verbo gostar é um complemento com a preposição de. E isso vocês já sabem. Então, tem muitas palavras, a maioria delas, que vocês já dominam a regência. Outras vocês sentem dificuldade porque vocês escutam muitas pessoas falando errado, porque as pessoas não sabem como é a norma culta. Aí falam assim, cheguei em casa. Quase todo mundo fala isso, gente. Os pais, os tios, pessoas estudadas falam isso. Eles estão querendo se comunicar, não estão preocupados com a regra, mas a regra diz: quem chega, chega a. Quem assiste, assiste a, tá? Quem namora, namora a pessoa e não com o fulano, certo? Quem prefere é outro erro, gente, bem comum. Pode, Cecília, vi agora, meu amor. Pode. Outro erro bem comum é vocês dizerem, eu prefiro muito mais filme do que série. Tá errado, gente. O verbo preferir, ele vai pedir os dois complementos com a junção da preposição a. Então, prefiro filme a cinema. Ou, perdão, a série. Prefiro futebol a futsal. Prefiro natação a vôlei. Não é mais do que, porque preferir já é mais. Quando vocês dizem prefiro muito mais ou prefiro mais, vocês estão cometendo um erro chamado redundância. O que é uma redundância? É quando eu digo vou entrar para dentro e sair para fora. Gente, tem alguma forma de entrar sem ser para dentro? A mesma coisa se eu disser assim, eu prefiro muito mais chocolate do que salgadinho. É uma redundância igual a vou entrar para dentro. Igual. Por isso que está errado. Então, você prefere tal coisa a tal coisa. Tá dando para relembrar, gente, regência? Estão entendendo? Determinadas palavras pedem um complemento de uma determinada forma.
E isso é um assunto totalmente de memorização, tá? O que que eu quero com essa revisão de hoje? Todos os alunos que a gente fez é uma revisão geral, é que vocês lembrem o que é esse assunto. Entendam, tia Laís, agora eu sei o que é regência. E só são os verbos, tia Laís, que vão pedir complementos assim, desse jeito, fixo? Os nomes também. Então, por isso que existe a regência verbal, que são os verbos que pedem complemento, tipo, eu gosto de. Verbo gostar está pedindo complemento com de. Existe a regência nominal. Tudo que é acessível a alguém. Acessível não é verbo. Então, essa palavra acessível, ela pede um complemento com a. A palavra acostumado pede um complemento ou com a ou com com. Estou acostumada com vocês. Eu já estou acostumada com vocês. Ou eu estou acostumada a fazer, a estudar toda tarde. Ó, acostumada a estudar. A. Estou acostumada com vocês. Então, a palavra acostumar, ela pede um complemento de duas maneiras, vai depender do contexto. Isso é regência. Fala, Vini. Uma dessas frases aí sem sentido é eu vou subir para cima. Exatamente. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Eu estou até compartilhando no professor Alaís Ribeiro, gente, lá no perfil do Instagram, algumas dicas e as últimas dicas que eu compartilhei foi justamente sobre as redundâncias. Quando a gente diz assim, isso aqui é um elo de ligação. Gente, elo já é de ligação. Beleza? Então, eu queria só relembrar o geralzão, como eu tinha me comprometido com vocês, para não deixar a aula enfadonha, e até porque hoje é só uma revisão, né, de vários assuntos, e eu vou liberar a atividade de regência, tá? Vamos lá. Caprichem. Pensem, tem tempo para poder fazer essa atividade. E um. Aí, gente, a dica que eu vou dar antes de liberar para vocês é lógico que tem alguns que vocês não vão saber, vocês vão errar. Olhem depois as respostas certas, eu vou compartilhar com vocês também, para vocês, então é assim, né, essa regência, porque é uma regra, não tem o que eu explicar. Eu estou explicando para vocês o que é regência, o assunto, mas eu não tenho como fazer com que vocês decorem todos eles. Não dá, vocês vão praticando naturalmente, tá? Mari, hoje não vai ter prova, porque não iria dar tempo da gente corrigir. E hoje é a nossa última aula. Então, vai ser mais produtivo para vocês se eu revisar, né? Trazer conteúdos. Eu até pensei, lembra que eu tinha dito, eu vou fazer terça e quinta de prova, mas não tem sentido, porque eu não vou ter terça-feira que vem para corrigir, por exemplo, tá? Link liberado, gente, podem começar. Gente, vamos voltar. Paulinha, você teve problema, foi com a atividade? Não conseguiu? Veja se agora você consegue, mas a gente já vai retomar, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, gente. Só um minutinho. Foi. Chegaram 5 respostas, né? Que justamente ficou faltando só a Paulinha, que não conseguiu dessa vez. Vamos lá. Ó, nessa daqui, obviamente, né? Vocês iriam errar mais um pouquinho, porque vocês não, como eu disse, vocês ficam na cabeça de vocês com as informações do que vocês já falam no dia a dia, e muitas vezes fala errado e escuta errado. Então, eu já estava contando que essa atividade seria assim, mas é bom relembrar, né? A forma correta, certo? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Olha essa, gente, que ninguém acertou. Ele aspirou o aroma das flores, tá certo? Porque aspirar é de sentir cheiro. O aroma, ó, aroma. Aí eu cheiro e sim. Então, aspirar de sentir cheiro não pede preposição, tá certo? Quando eu aspiro de desejar, então eu estou aspirando entrar na escola de aplicação do Recife. Eu estou desejando isso. Então, existe o aspirar de sentir cheiro sem preposição. E o aspirar de desejar com preposição. Eu aspiro a alguma coisa, de desejar, tá? Então, esse aqui ninguém acertou. Deixa eu ver. Somos 30 nesta sala, tá certo. Sabe o que é que muita gente fala, gente? Somos em 30. Estamos em 6. Esse em aí não existe nesses contextos. Somos 30, somos 6, tá?
Tem gente que coloca o em aí. É muito comum. Eu passo para você já já, Paulinha, o outro link da outra atividade, tá? Chamem os trabalhadores, tá certo? O verbo chamar, quem chama, chama alguém. Tudo certo. Aí aqui, vimos um filme, gente? Teve gente que errou, mesmo a gente falando. Vimos é diferente de assistir. Quem assiste, assiste a. E quem vê, vê a coisa. Então, vi um filme, tá certo. Vi uma série, tá certo. Mas se você usar o verbo assistir, aí vai ter que ser com a preposição a. Quem assiste, assiste a. E quem vê, só vê. Vi a novela, vi o filme, vi. Então, são verbos que indicam a mesma coisa, mas têm regências diferentes, tá? Deixa eu ver outra que vocês erraram muito. Eu custo a acreditar. Não é quem custa, custa a. Eu custo acreditar. Esse custo aí não é de valor, de dinheiro. Tá? Então, não pede essa preposiçãozinha a. Eu custo acreditar e não é a acreditar. Sua atitude implicará em missão, em demissão, né? Que eu acho que é a maneira correta, né? E está errado, porque não pede a preposição em. Sua atitude implicará demissão, não é em alguma coisa. Implicar é no sentido de acarretar, vai acontecer isso. E eu sei que muitos de vocês estão pensando, meu Deus, Laís, essas palavras eu nem costumo usar tanto, eu nem escuto tanto, quem dera saber a regência. Mas é por isso que a gente está vendo aqui, tá? Então, esse era um dos outros assuntos que iríamos trabalhar hoje, que iríamos ver hoje. E aí, gente, a gente passa para um outro que também é muito importante, chamado transitividade verbal. Estão lembrados desse tal transitividade verbal? A transitividade verbal é o complemento que alguns verbos pedem. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Tá? Mari me perguntou, eu acho que ela não entendeu eu falando no início da aula, gente, mas hoje é o nosso último encontro, por isso que eu falei tudo aquilo que eu falei logo no início, porque sim, hoje finalizam, né, as aulas. Já abriu o do CPM, tia Carol? Tia Carol, abriu o CPM já. Vai ser só em novembro, no final de novembro, mas todo o conteúdo programático a gente já trabalhou para vocês fazerem o concurso do EAR e do CMR, né? Então, as nossas aulas terminam hoje, porque aí vem os concursos e terminou. Por isso que eu não vou aplicar a interpretação de texto hoje, tá? Bem, eu quero finalizar com vocês falando sobre a transitividade verbal, né? Transitividade verbal são os complementos que alguns verbos pedem, necessitam, porque senão a frase, gente, fica muito sem sentido. Se eu chego para Cecília e digo assim, Cecília, eu gosto e fico muda. Tu vais me perguntar o quê, Cecília? Ativa aí teu microfone. Eu só cheguei para você, a gente se conhece, eu disse assim, eu gosto e fico muda. E tu me perguntas? O quê? O quê ou de quê? De quê? De quê? De quê? Né? Tu gostas de quê, tia Laís? Naturalmente isso, tá? Se eu chego e digo assim, Mari, eu comprei e fico muda, tu me perguntas o quê, Mari? A gente é amiga, tô te trazendo essa informação. Eu comprei, fico muda. Aí tu vai me perguntar, vai escrever no bate-papo? O quê? Perfeito. O que é que você comprou? Então, alguns verbos, gente, eles precisam desse complemento para que a informação seja passada de maneira completa. Outros não. Outros eu digo assim, ó, como está aqui. Mariana e suas amigas sorriam. Sorriam é um verbo aqui que não está pedindo complemento nenhum. A gente entendeu a frase. Quando eu digo também, ó, Joana nasceu. Vamos supor aqui, criar um contexto que Joana é minha prima. Nasceu. Joana nasceu. Nasceu aqui não pede complemento nenhum para eu entender a frase. Não pede, não é feito eu gosto. Então, os verbos que pedem complemento a gente chama de transitivos. Transitivos. E os que não pedem a gente chama de intransitivos. Eles não necessitam. A informação acaba nele e você passa a informação toda. Essa é a diferença entre o intransitivo e o transitivo. Existem três tipos de transitivos. Três, daqueles que vão pedir. Os verbos que vão pedir complemento sem preposição, que a gente vai chamar de direto, ou seja, Avelino já ouviu o rap dos memes. Quem ouve,
houve alguma coisa. Então, o rap dos memes é o complemento do verbo ouvir que não tem preposição. Ó, o rap, começa assim, ó, o rap, não tem preposição aí. Então, essa informação está complementando o verbo e não tem preposição. A gente chama isso de verbo transitivo direto. E o nome do complemento é objeto direto. Os verbos que pedem complemento, mas é com preposição do tipo eu gosto. Aí Cecília pergunta, de quê? Aí eu digo, de chocolate. A informação de chocolate, gente, tem preposição. Está complementando o verbo gostar e tem preposição. Ou seja, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Esse nomezinho significa pede um complemento com preposição. Existem os verbos gulosos que pedem os dois tipos de complemento ao mesmo tempo, direto e indireto, com e sem preposição. Então, eu poderia dizer assim, ó, é, eu perguntei a Laís sobre a prova. Não, eu perguntei a Laís sobre, não, vou botar. Eu perguntei a Laís onde estava a prova. Então, o verbo perguntar, gente, assim como muitos outros, né, podem pedir dois tipos de complemento. Quem pergunta, pergunta alguma coisa, que foi onde estava a prova, a alguém. Tem dois complementos aí para esse verbo. Quem entrega, entrega algo a alguém. Quem responde, responde algo a alguém. Quem dá, dá algo a alguém. Então, esse algo a alguém são os complementos, tá? Que vai depender da circunstância. Então, esses complementos, eles podem vir preposicionados ou sem preposição, tá? Então, retomando, transitivo direto, o complemento é sem preposição e o verbo pede complemento. Indireto, ele também pede complemento, mas é com preposição. E direto e indireto, ele pede os dois. Por último, a gente vai relembrar os verbos de ligação, que tem a função, como o próprio nome diz, de ligar. Ligar o quê, tia Laís? Uma informação do verbo, perdão, uma informação do sujeito a ele. Ou seja, Vini é inteligente. Inteligente dá uma característica a Vini. E esse verbo aqui, ó, que não indica ação, só está ligando isso a isso. Se eu digo eu estou feliz. Estar é um verbo que não indica ação e está ligando uma característica a mim. No caso, eu aí, né, na frase. Então, verbo de ligação é aquele que só estabelece essa ligação entre uma característica, vai ter um adjetivo, provavelmente, a um sujeito. Esses são os tipos de transitividades verbais, tá? Ou ele é intransitivo, não pede complemento, ou ele é transitivo, que pode ser direto, indireto, direto e indireto ao mesmo tempo, ou ele é um verbo de ligação. Ele não é transitivo, ele é só de ligação, ele só serve para ligar uma característica ao sujeito, tá? E esse é o assunto de transitividades. Vamos para a última atividade do dia. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver como é que vocês se saem. Façam com calma. Lembrem de chegar lá no dia do concurso bem tranquilos. Me deem notícias depois. Me digam o que é que vocês acharam da prova, como foi. Os pais de vocês têm meu WhatsApp, vocês podem falar comigo por lá. Um beijo vegano para vocês. Eu estava pensando isso, Malu Alves, já nunca mais eu falei um beijo vegano para vocês. Por quê? Tia Carol me perguntou isso um dia desse. Olha, isso nunca mais se despede de dois meninos dizendo tchau, é um beijo e um queijo vegano para vocês. Vamos lá, última atividade do dia e do ano, vamos dizer assim, né? Vocês vão ter provas aí para fazer, mas é a última. Caprichem. É vocês. Eu vi que vocês estavam com um pouquinho de dificuldade, estão, né, nesse assunto. Então, vamos fazer assim. Antes de eu liberar vocês, vou pegar só 5 minutinhos rapidinho para mostrar na própria atividade, tá? Como é que a gente deveria identificar e fazer. Não se preocupem com a pontuação, não se estressem com isso. Primeiro que isso não é um assunto que cai muito, não, tá? Parte boa. Mas é um assunto que é importante que vocês conheçam e saibam, certo? Eu tinha dito para vocês o seguinte,
Alguns verbos, eles vão pedir complementos porque a informação que é dada até ele fica incompleta, sem sentido. Tanto é que se eu chego para alguém, feito eu fiz com vocês ainda há pouco, e digo, eu gosto e fico muda, tem sentido isso, sem contexto. A pessoa vai me perguntar, certo, de quê? Porque o verbo gostar perde esse complemento. Toda vez que a gente fala que gosta, a gente tem que deixar claro do que é que a gente gosta. Então, o verbo gostar, por exemplo, que é um verbo bem comum, ele pede um complemento com a preposição de. Por isso que ele é chamado de verbo transitivo. Ó, transitivo significa ele necessita de um complemento. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Não é gosta e pronto. E pede um complemento com preposição, que é o tal de. Tá? Então, o menino gosta de frutas, naturalmente, ele é um verbo transitivo indireto, porque está pedindo um complemento com a preposição de. Ó, gosta, ó, com o complemento de frutas. Se eu chego para vocês e digo, gente, eu comprei e fico muda, isso não está coerente. Está faltando um complemento para vocês me entenderem o que eu estou querendo comunicar. Vocês vão me perguntar, o que, tia Laís? Aí eu digo, uma garrafa. Percebam que o complemento do que eu dei, quando vocês me perguntaram o quê, que foi uma garrafa não tem preposição na resposta. É uma garrafa, porque compra o quê? Não é de quê, não é com quê, o quê? Essa pergunta, o quê, não tem preposição. Então, o verbo comprar é um verbo transitivo, porque pede um complemento, mas esse complemento que a gramática, né, diz que é correta, é sem preposição. Então, comprei um carro, ou o carro, ou a caneta, uma caneta, não tem preposição, certo? Quando eu digo aqui, por exemplo, só mais um minutinho, quando eu digo aqui, ó, Maria está feliz, feliz da característica Maria. Então, esse verbo estar, ele só faz ligar essas informações, porque ele não, ele não indica uma ação de que Maria está fazendo nada. Ele só está ligando uma informação a outra. Isso é conhecido como verbo de ligação, tá? E quando eu digo aqui, ó, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Hum, eu moro em Recife, tá? Que está em Amargosa. Eu moro em Recife. Gente, se eu chego para vocês e digo que eu moro, tá? Eu moro. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim. Eu nasci. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim. Eu posso dar detalhes de onde é, de como foi, mas eu nasci, todo mundo vai dizer, certo, Elaís, é lógico, né? Que senão você não estaria aqui, naturalmente. Então, nascer, morrer, morar, são verbos que não necessitam de um complemento para que a comunicação entre uma pessoa e outra seja entendida. Então, por meio dessa atividadezinha e com outros exemplos, eu só quis citar mais, né, do que seria verbos transitivos, intransitivos e de ligação. De todo modo, eu vou deixar um vídeo feito disso a Cecília, tá? Na nossa agenda de hoje. E aí, se vocês tiverem como dar uma olhadinha lá na explicação passo a passo, melhor ainda. Meus amores, amo vocês de coração. Me deem notícia, por favor. Um beijo bem grande, boa prova e a gente vai se falando. Combinado? Beijo! Boa prova.